Primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas saudações a todos os membros da Sangha, os monges e as monjas, e também todos os amigos de Dharma que estão ouvindo na internet. Eu ofereço a todos vocês as minhas calorosas saudações. Então, nós estamos agora nos ensinamentos de primavera sobre as 50 estrofes sobre o Guru. E nós temos então o ensinamento de hoje, nós também temos o último ensinamento no dia 28, segunda. E então nós completaremos as 50 estrofes sobre o Guru. E a razão para isso é que eu gostaria de continuar falando sobre o que eu abordei ontem, no ensinamento anterior. Então eu dei alguns exemplos, eu contei algumas histórias de alguns gurus que serviram muito bem o seu guru. Alguns mestres que serviram bem o seu guru. E dentre eles há um que ainda eu não citei. E ele é o lama que em toda a história da gloriosa da Kokadjo, que, que traz o melhor exemplo de como servir ou de como respeitar o guru. E ele é o Barun Dharma Wanchuk. E ele foi um dos 4 discípulos de Gampopa que foram detentores da linhagem. E um deles, então, foi Barun Dharma Wanchuk. E ele também é muito conhecido como o fundador da Barun Kagyo, uma das 4 linhagens mais antigas da Kagyo, uma das linhagens que descendeu diretamente de Gampopa. Então, elas são chamadas de as 4 linhagens Kagyo mais antigas. E agora, esse termo, as 4 linhagens mais antigas, isso apareceu antes ainda de Jamgon contra o Lodrötae, esse termo. E há alguns estudiosos que dizem que esse termo se originou com Jamgon contra o Lodrötae, mas isso, na verdade, já era utilizado antes de Jamgon contra o Lodrötae. Mas não precisamos entrar em detalhes. Então, dentre essas 4 linhagens mais antigas, nós temos a Barun Kagyo. E o fundador da Barun Kagyo foi Barun Dharma Wanchuk. E ele nasceu em Pempo. Ele nasceu na cidade de Pempo. E Pempo é como a origem dos ensinamentos Kagyo. Até os dias de hoje, essa região de Pempo, há muitos monastérios Kadampa. Na verdade, foi o berço dos ensinamentos Kadampa. E desde muito jovem, desde muito pequeno, o Barun Dharma Wanchuk, ele tinha uma grande devoção por Gampopa, ele tinha uma grande fé em Gampopa. E então, por essa razão, ele já tinha uma devoção por Gampopa, mesmo antes de conhecer Gampopa. E então, quando ele chegou aos 7 anos de idade, um dia chegou uma mulher que tinha um rosto muito bonito, ela era muito bela, e ela vestia roupas de Dakini. E ela tinha um secto, então, de 13 pessoas junto dela. E ela veio, então, com esse secto. E o Barão Darmontiuk, ele tinha só 7 anos, ele era uma criança ainda. Mas ele notou que tinha algo diferente nessa mulher. E ele perguntou, então, de quem que você é aluna? E a mulher respondeu, eu sou discípula de Daponigon. E Daponigon é um outro nome para Gampopa. Então, ela disse que ela era aluna de Gampopa. O Barão Darmanchuk, ele disse, como que o Guru Gampopa tem mulheres alunas? Não minta, ele não tem mulheres alunas. Ele disse, então, isso para essa mulher. Então, essa mulher, ela sorriu um pouco e ela disse, bem, é possível que eu seja um pouco melhor que Gampopa.
Então, o Barão Darmantio, mesmo sendo muito pequeno, ele já tinha uma fé no Gampopa muito grande e ele não gostou disso. Ele não gostou que a mulher disse isso. Então ele chamou seus amigos, outras crianças, e eles começaram a jogar terra e jogar pedras nessa mulher. Mas a mulher, ela não ficou com raiva. E não apenas ela não ficou com raiva, ela disse: Bem, você tem muito apego ao Gampopa, certo? Você realmente tem um grande sentimento por Gampopa. Então, por essa razão, deve ter uma conexão kármica especial entre você e Gampopa. Ela disse isso então. E quando ela disse isso, o Barão ele ficou muito feliz. E então, naquela noite ele pensou: eu quero conhecer Gampopa. E então, um dia depois dessa situação, ele sonhou, ele estava em um sonho, ele viu uma luz branca, como em espiral, vindo da direção leste, e essa luz se dissolvia no seu coração. Então, ele sentiu, ele teve esse sonho. Então, quando ele chegou à umidade apropriada, ele tomou os votos monásticos. E havia o Geshe Chayu, que eu mencionei no outro dia, então ele seguia esse Geshe Chayuwa e muitos outros. E esse Geshe, como eu contei no outro dia, ele foi um dos gurus de Gampopa. Ele era um guru Kadampa. E também no Namtar de Rechumpa, o Geshe Chayuwa aparece como um guru que o Rechumpa seguia em segredo. Mas, de acordo com os mestres Kadampa, ele era muito estrito com os Vinaya, com as regras do Vinaya. Ele era realmente muito rígido. E ele era tão rígido com isso que era muito difícil alunos seguirem ele. Então, por isso, Rechumpa seguia Geshe Jayua em segredo. Mas, de qualquer forma, Barun Dharma Wanchuk, ele seguiu muitos gurus Kadampa. E foi apenas quando ele fez 21 anos que ele conheceu Gampopa. E, e foi durante um Gana Chakra do 10º dia que ele conheceu Gampopa. E esse 10º dia pode ser da lua crescente ou da lua minguante. E não foi apenas Guru Rinpoche que falou desses dias. Também é nesse dia que nós temos a prática de Vajrabhari. É uma prática também muito forte na linhagem Kagyu. Então, quando o Gampopa ele fez esse Gana Chakra do 10º dia, o Barun Dharma Wanchuk, ele ficou em meditação e ele viu então que o Guru Gampopa, ele era na verdade Buda, ele era um Buda, de fato. E o Gampopa então fez o mesmo que Milarepa. Então, naquele momento, durante o Gana Chakra, o Gampopa ele tinha uma capala, uma taça de crânio cheia de cerveja. E o Barun Dharma Wanchuk, ele nunca havia bebido nenhum álcool até aquele dia. Mas naquele dia, naquele Gana Chakra, porque o Gampopa ofereceu essa capala cheia de bebida, de chang, que é um tipo de cerveja tibetana, ele aceitou e bebeu. E então, naquele momento, o Gampopa se sentiu muito feliz e aceitou como discípulo, ficou satisfeito e deu então instruções essenciais e empoderamentos ao Barun Dharma Wanchuk. E a partir daquele momento ele virou então como o assistente pessoal de Gampopa. Então era ele que fazia, preparava chá, arrumava como a cama de Gampopa e assim por diante. Ele servia a Gampopa dia e noite. Então o Barun Dharma Wanchuk ele fez tudo isso servindo o Guru Gampopa.
E também há algumas histórias de Barão Darmontiuk protegendo a vida de Gampopa. Teve um dia, alguma vez, que o Gampopa, ele foi convidado para Lhasa. Ele foi convidado para a região de Lhasa. E na estrada, então, a pessoa que estava guiando ou conduzindo o cavalo era o Barão Darmontiuk. E um cão, então, veio para morder o cavalo. E quando esse cão veio, todo mundo que estava junto de Gampopa, como o séquito de Gampopa, fugiu com aquele cachorro, que era um cachorro muito raivoso. Então, o barão, ele pegou uma vareta de andar, como uma bengala que o Gampopa estava segurando. Ele fez um laço com ela e como amarrou no pescoço desse cachorro. E o cachorro, então, seguiu, correu para o rio. Ele, na verdade, ele jogou o cachorro no rio. Ele amarrou essa vareta ao redor do pescoço do cachorro e jogou ele no rio para impedir ele de atacar Gampopa. Mas ele ficou sofrendo muito, pensou, pobre ser senciente, pobre cachorrinho. Mas provavelmente ele está doente. E o barão, então, ele jogou esse cachorro. E a hora que ele fez isso, o cachorro, ele parece ter vomitado quando ele foi jogado no rio. Mas naquele momento, então, ele foi curado também de uma doença que ele tinha contraído. E o Gampopa disse, então, nesse momento você impediu um demônio que estava criando obstáculos, então você realmente deveria se regozijar com isso. E naquele momento, então, o Guru Gampopa ele se sentou no topo de uma pedra a seguir daquele momento e ele juntou todas as outras pessoas da sua comitiva e contou algumas histórias para eles todos. Ele contou sobre como Bhagavan Buda foi atacado por um elefante enviado por Devadatta. E naquele momento todos os monges fugiram, exceto Ananda. Ele contou essa história para eles, então. E ele também contou outras histórias de vidas anteriores do Buda. E então ele disse, a maneira como o Barun agiu, na verdade, é muito parecido com essas histórias da vida do Bhagavan Buda. E se ele não tivesse me protegido hoje, isso seria algo muito difícil. E pegar assim, essa vareta e dobrá-la como um laço seria algo muito difícil, porque você precisa dobrá-la sem quebrar. Então, não é algo fácil de se fazer. Então, na verdade, o Barumpa ter sido capaz de fazer isso é um sinal da realização dele. E, na verdade, essa vareta, ela foi guardada como um objeto de devoção. E o Karmapa Tom Adonde, ele guardou isso como um suporte para a prática dele. E essa é uma história contada na vida, no Nantar de Jonan Kunga Jocho. E naquela época, Dapo Rinpoche, ele veio da área de Dapo, certo?
E ele veio então para uma cerimônia de consagração. E basicamente todas as pessoas da região de Dapo se reuniram para essa cerimônia. Então, um grande número de monges estava ali. E quando se faz essa consagração, é necessário fazê-la de forma completa. E há muitos elementos que são necessários, por exemplo, as águas de consagração, oferendas de torma, flores. E todas as pessoas se juntaram ali, elas queriam fazer isso. E o Gampopa apenas disse: não façam isso. As pessoas queriam pegar todos esses elementos. E o Gampopa, na verdade, ele estava prestes a ser pisado por essa multidão que estava invadindo a cerimônia. E o Barompa, então, imediatamente, ele correu, ele pegou o Gampopa e colocou ele nas suas próprias costas e escapou dessa multidão. E o Gampopa disse: nossa, nos dias de hoje, o cerimônia de consagração tornou-se extremamente perigosa. Se não fosse por você, essa multidão teria me matado, certamente. Então, naquele momento, ele também salvou a vida do Guru Gampopa. Ele protegeu seu guru de um perigo. E então, naquele momento, ele viu que o Gampopa ia ser atacado por essa multidão E então ele rapidamente foi e salvou o Gampopa disso. E o Gampopa então disse para ele: agora você... E então o Barão, conversando com alguns amigos, perguntaram: mas o que você recebeu com relação a isso? E aí ele disse: bem, eu recebi o Dharmakaya. E as pessoas então falaram... Eles falaram: bem, realmente, se o Guru não estiver aqui, você receberá isso. E eles se regozijaram. E nesse momento, nessa época, o Barompa, ele sempre servia o Gampopa de forma apropriada. E não apenas isso, ele salvou a vida do Gampopa em diversas ocasiões. E tem uma instrução que Gampopa deu logo antes de falecer. Ele disse: há uma montanha com um eremitério chamado Barom, e ela fica na mesma cordilheira do Monte Kailash. E você deve praticar meditação nesse eremitério. E ele deu, então, E ele deu um pouco de ouro para o Barompa, e ele disse: eu não dou isso para outros alunos, mas você e eu temos estado juntos como pai e filho por muito tempo. E você nunca fez nada contrariando as minhas palavras. Então hoje eu te dou um pouco desse ouro. E você pode usar isso para o seu sustento. E o que o Barão pensou então nesse ponto? Bem, eu encontrei esse precioso guru que é como o próprio Buda aqui na Terra. Eu servi ele por muitos anos, recebi instruções essenciais que realmente tocaram meu coração. E ele também tem sido muito bondoso comigo. E não há ninguém que seja mais bondoso que o Gampopa no mundo inteiro. Mas eu sonhei que o Gampopa faleceria, que o Gampopa faleceu e foi para Sukhavati. Então é possível que ele irá falecer em breve. E bem, especialmente agora ele tem já uma idade muito avançada. E diferente de antes, ele está dando cada vez mais instruções e dando cada vez mais ensinamentos.
Então, inúmeras vezes, o custo arriscando a minha própria vida, eu removi obstáculos na vida do Gampopa, sem considerar a minha própria vida. E eu realmente nunca desagradei o guru nem por um momento. Então é possível que ele queira que eu fique com ele. E se ele diz que eu devo ir para esse retiro nas montanhas, talvez não seja realmente o que ele quer dizer. Mas mesmo que não seja isso, se Gampopa Rinpoche falecer depois que eu partir, as pessoas falarão bem, o Barompa ficou com Gampopa Rinpoche por tanto tempo, mas ele estava ausente quando Gampopa passou para Parinirvana, isso seria algo, então as pessoas criticariam ele. E isso seria então uma base para arrependimento posterior. Mas, de qualquer forma, eu não posso, eu não suportaria estar separado dele nesse momento. E então ele se prostrou e disse a Gampopa: contanto que você esteja vivo, eu não posso ir para nenhum outro lugar, eu não irei para nenhum outro lugar. E ele lembrou de toda a bondade, todas as bênçãos que ele recebeu de Gampopa. E ele então, nesse momento, chorou muito, muitas lágrimas vieram aos teus olhos. E ele disse: eu não preciso desse ouro que você me deu. E o Gampopa então disse: o ouro que eu te dei, eu já te dei. Não é mais meu ouro. Mas se você quer fazer uma oferenda para essa conexão auspiciosa, então muito ouro virá até você no futuro. E também eu lhe darei todos os textos que eu tenho. E o Barompa disse: eu não preciso de textos. Eu não tenho a intenção de de me tornar professor dos outros. E pela bondade do precioso Lama, eu já sei como praticar, então eu não preciso de textos. O fato que você pensa que você não irá ensinar os outros, que você não precisa de textos, é um sinal de que você, na verdade, precisa desses textos. O Gampopa disse isso, então. Então, se eu te dou todos os textos, então agora é o momento apropriado de eu te dar todos esses textos. Então, o Gampopa deu quase todos os textos que ele tinha ao Barão. Ele deu todas as instruções e transmissões desses textos. Ele deu toda a transmissão e disse: na verdade, eu não preciso te dar mais instruções, eu já te dei todas as instruções. E ele também deu 3 medidas de ouro, de coisas que ele possuía. E ele deu como 3 tipos de presentes diferentes. O Gampopa falou: então não diga que você não quer isso, porque no futuro, mesmo que você vá para um lugar onde você precisa como arar o campo com as suas próprias mãos, você sempre terá o suficiente para comida e roupas. Mesmo se você vire um mendigo no reino dos espíritos famintos, você encontrará comida. Então você nunca precisará se preocupar se você encontrará ou não provisões para sua prática, porque eu sei que você encontrará. E você não deve pensar que não fez oferendas materiais ao Lama, porque a oferenda que mais me agrada é a oferenda da prática. Eu, na verdade, não gosto de oferendas materiais. E você deve, então, ficar comigo por mais 30 dias. Ficaremos juntos como um pai e um filho. E então ele ficou mais 30 dias, e após os 30 dias, o Gampopa faleceu. E depois do Gampopa falecer,
o Barão foi construído uma estupa e o Barumpa ficou nesse local até completarem a construção da estupa. Então, depois que essa estupa foi construída, ele foi embora. E ele já tinha 28 anos nesse momento. Ele partiu de Daklagampo e foi para o norte, para esse eremitério chamado Barão. E veio uma pessoa, então, que vinha até lá, vinha até esse eremitério trazer suprimentos para o Barompa. E ele apenas se dedicou à prática, ele desenvolveu muitas qualidades de realização e experiência. E ele tinha tanta compaixão que os animais selvagens, como ovelhas brau e pássaro de todos os tamanhos, eles ficavam circundando, estavam como guardando, protegendo o Barumpa. E enquanto ele dormia, os pássaros eles ficavam realmente como que protegendo ele, para garantir que não haveria perturbações no sono dele. E algumas vezes eles pousavam nas mãos de Barumpa. E também quando ele acordava, os Dakas e Dakinis o despertavam com o som dos Damarus. Então ele acordava com o som dos Damarus. E mais tarde ele orientou muitos discípulos. E isso então ficou conhecido como a tradição Barum Kagyu. E mesmo nos dias de hoje, essa linhagem ela continua a florescer no norte de Barum, na Chenchodrak e outros locais. Então, esse é o melhor exemplo de como servir o Guru, com um exemplo de Barum Dharma Wanchuk. Então, agora eu gostaria de falar sobre a próxima estrofe das 50 estrofes. Então, se nós falamos de acordo com os tópicos de Jetsun Kappa, nós chegamos no 8º tópico, que é não agir de forma independente. E não agir de forma independente tem 4 subtópicos. E o primeiro é pedir permissão ao agir pelo bem dos outros, oferecer qualquer ganho de atividades, depois não aceitar respeito dos outros na presença do Guru. E o 4º é ser extremamente respeitoso em seu comportamento físico. E dentre esses pontos, o primeiro é pedir permissão a agir pelos outros. E então aqui diz, quando o Guru está na mesma cidade, não realize mandalas, pujas de fogo, consagrações e não reúna discípulos ou ensine alunos sem a permissão do Guru. Então, para dar uma explicação sobre isso, se primeiro nós fazemos como a interpretação do comentário em sânscrito, consagrações aqui significa quando você traz as deidades para entrar em estupas, estátuas, pinturas, textos, casas e assim por diante. Então, aqui é trazer as deidades para adentrarem nos objetos sagrados. Porque quando nós temos, por exemplo, uma estátua, as deidades de sabedoria, elas se dissolvem na estátua. Então, é isso que significa consagração.
Isso também é a mesma situação quando nós temos pinturas e assim por diante. E as pujas de fogo são oferendas de fogo. E ensinamentos aqui são ensinamentos do Dharma. E reunir discípulos. Então aqui nós temos não reunir alunos, certo? Mas aqui primariamente esse reunir significa não dar empoderamentos aos seus alunos. Isso pode ser dar transmissão, instruções e assim por diante. E isso quer dizer, isso sem a permissão. Então, apenas se o guru dá a permissão, do contrário, esse lama não pode fazer as atividades sem ter a permissão do guru. Todas essas atividades, quando o guru está na mesma cidade, na mesma área. Então, aqui, em termos de local, no texto está como na mesma cidade, na mesma área. Então, aqui seria o local onde o guru fica, onde o guru está. Então, o lama, que é um discípulo de outro lama, ele não deve fazer nenhuma dessas ações quando o guru está na mesma cidade que ele, na mesma área que ele. Então, sem a permissão do guru, você não deveria fazer essas coisas como consagrações, empoderamentos, ensinamentos e assim por diante. Agora, se você tem a permissão do guru, se você tem a permissão do guru, então você pode fazer o empoderamento, pode dar empoderamento, fazer consagrações e assim por diante. Então, essa é a interpretação do comentário sânscrito. E aqui, então, é a comparação do sânscrito tibetano, chinês e inglês. E agora, se nós tomarmos isso de acordo com o comentário de Je Tsongkhapa, é fácil de entender. Então, o comentário de Tsongkhapa diz que ao realizar consagrações, mandalas, empoderamentos, mandala aqui então significaria empoderamento, ou fazendo as pujas de fogo, ensinando os alunos e assim por diante. Então, se o guru está nessa mesma área, você precisa pedir a permissão do guru. E você pede permissão, por favor, eu posso dar esse empoderamento, eu posso dar esses ensinamentos? E se o guru der permissão, você pode fazer isso. Mas se o guru não dá permissão, você não pode fazer. Se o guru não estiver nessa mesma área, então não seria necessário pedir permissão. Mas o ponto principal aqui é que nesse local, provavelmente é uma área pequena. Se o guru está no mesmo país, eu acho que não significa isso. Porque nos tempos antigos não era muito fácil de viajar. Então, se o guru estava na mesma cidade, e então o discípulo desse guru ele não deveria dar empoderamentos, fazer pujas de fogo e assim por diante. Mas isso significa apenas se você está numa região menor que a mesma região onde o guru está. Então, nesse caso, se você precisar fazer consagração, mandalas, empoderamento e assim por diante, você precisa, então, pedir a permissão do guru.
E a razão para isso é que, enquanto o guru está nessa região, se você age como um guru, se você se coloca ali como um guru, e você faz isso como algo por orgulho ou competitividade, eu realmente sou muito especial, é possível que isso aconteça. E se isso acontecer, isso não é algo bom. Então você absolutamente precisa pedir primeiro a permissão do guru. E agora, se o guru não está nessa mesma área, você não precisa pedir permissão. E aqui o próximo, então, diz: o que quer que você ganhe das consagrações e assim por diante, dê tudo ao guru. Então, o que quer que você receba com essas consagrações e assim por diante, dê tudo ao guru, ofereça tudo ao guru. E no tibetano aqui fala, na verdade, abertura de olhos, quando cerimônias para abrir os olhos. Então, provavelmente o tibetano não está muito correta a escrita, mas deve ser consagrações. E no sânscrito tem pradishta, que significa consagrações. Então, cerimônias para abrir os olhos e consagrações, na verdade, são parecidos, mas são termos diferentes. Então, aqui, de qualquer forma, no sânscrito significa consagrações. E o comentário em sânscrito, ele fala de consagrações. Então, esse lama, que é discípulo de um outro lama, quando ele dá consagrações, quando ele oferece consagrações de imagens, etc., e se ele tem, então, a permissão do guru, e os alunos, eles têm que fazer uma consagração. E uma vez que ele recebe a permissão, ele faz a consagração com a permissão do guru. Mas muitas vezes, quando se faz consagração de imagens ou puja de fogo, etc., as pessoas vão te oferecer, vão te dar oferendas. E todas essas oferendas, o que você deve fazer com elas? Então é isso que nós estamos falando aqui. Então, consagração de pinturas, estátuas, mandalas, dar ensinamentos aos discípulos e assim por diante. Não importa quais atividades do Dharma que você faz, todos os ganhos dessas atividades, o que você deve fazer com tudo que você recebe a partir dessas atividades? Você precisa oferecer tudo isso ao Guru. Então, somente depois do Guru ter recebido essas oferendas, conforme o desejo dele, então primeiro você oferece para o Guru, e o Guru, depois que ele aceita, pega tudo que ele precisa, tudo que ele quer dessas oferendas, e ele tiver aceitado tudo que ele quiser, então o que quer que sobre a partir disso, então você pode usar. Você pode usar da forma que você achar melhor.
E o ponto principal aqui então você deveria dar ao guru o que quer que agrade o guru. E você pode usar o que sobra. Então você oferece primeiro tudo ao guru, e se o guru não pega tudo, sobra algo. Isso você pode usar da forma que você preferir. Você pode utilizar você mesmo, você pode oferecer para outra pessoa, conforme você deseja. E agora, então, de acordo com o comentário de Tsongkhapa, abrir os olhos em tibetano é um sinônimo para consagração. Então, quaisquer oferendas que você receba a partir disso, você deve oferecer para o seu próprio guru. E Chak Lotsawa, ele diz, quando o guru tiver tomado tudo que ele deseja, e aqui então é algo semelhante ao que está no comentário em sânscrito, quando o guru tiver tomado do aluno o que quer que ele queira, o que quer que ele deseje, então todo o restante o discípulo pode usar como quiser. Então, o comentário de Chalotsawa é muito próximo do comentário sânscrito, do texto sânscrito. Então, aqui agora nós continuamos para a próxima estrofe. E aqui é não aceitar respeito de outros na frente do guru, na presença do guru. Então, não trate como alunos os discípulos do guru ou na presença do guru os seus alunos. Impeça-os de oferecer, de prestar serviço, levantar-se, prostrar-se e assim por diante. Então, agora, primeiro, de acordo com a interpretação do comentário em sânscrito, aqui não trate como alunos, como seus alunos, os discípulos do guru. Porque os discípulos do guru aqui significa os discípulos do seu próprio guru. Os discípulos do seu próprio guru. Você não deve tratá-los como sendo o seu próprio discípulo. Você não deve tomá-los, tratá-los como sendo seus próprios discípulos. Você não deve também fazê-los como como se fosse seu próprio aluno. Então, aqui na segunda linha, os seus alunos significa os próprios alunos. Então, até mesmo seus próprios alunos, na presença do guru, você não deve tratá-los como sendo seus alunos. E você deve impedi-los de servi-lo de qualquer forma, se levantar, se prostrar e assim por diante. Então, seus alunos não devem se portarem como seus alunos na frente do seu guru. Então, aqui é fazer qualquer tipo de servir de qualquer forma, ou levantar-se, se prostrar a você, e assim por diante. E no comentário em sânscrito aqui, você deverá impedi-los de fazer qualquer tipo de oferenda a você, ou de lavar seus pés, massagear e assim por diante. No comentário em sânscrito está escrito isso, e aqui nós falamos oferecer prostrações, se levantar e assim por diante. Como lavar os pés do guru, é isso que seria assim por diante. Ou outras formas de prestar serviços ao guru.
Você não deve permitir que isso aconteça quando você está na presença do Guru. E agora, se nós tomamos isso de acordo com o comentário de Jetson Kappa, isso significa os discípulos do Guru. Você não deve fazer os discípulos do Guru como seus próprios alunos. E mesmo se você está lá na presença do Guru com os seus próprios alunos, você não deve ensinar o Dharma para eles e assim por diante. E o que alguns panditas dizem se prestar respeito a você, isso diminui o respeito que as pessoas prestam ao seu guru, então você não deve tratá-los como alunos. Essa é a razão. Porque isso diminui o respeito prestado ao seu guru. E o seu guru, claro, ele tem muitos discípulos, mas você não pode tomá-los como sendo seus alunos. E se os seus alunos, eles então sentem mais dificuldade de respeitar o seu guru, você não deve tratá-los como alunos. Essa é a razão. E aqui diz, ou na presença do guru. Então, nós temos a palavra ou aqui. E esse ou significa que não se deve tratar os seus alunos como seus alunos na frente do guru. Enquanto os seus próprios alunos fornecem qualquer tipo de serviço, como vesti-lo ou levantar-se dos seus assentos quando você se levanta e assim por diante, os alunos não podem fazer isso na presença do seu guru. Então, essa é uma forma de entender. E há um comentário também sobre as 50 estrofes sobre o guru de Sarchen Lotsawa. E ele diz então aqui que os discípulos do seu guru não devem ser transformados em seus próprios alunos. E mesmo que eles sejam seus próprios alunos, você não deve ensiná-los Dharma na presença do guru. E a razão pela qual os discípulos do guru não serem tratados como seus próprios alunos é que os seus alunos, então, te tratarão com mais respeito do que o seu guru. E isso não é algo para ser feito. Então, isso aqui é muito semelhante ao comentário de Jetson Kappa. Como isso demonstra, na presença do seu guru, seus próprios alunos não devem mostrarem respeito a você. Você deve pará-los e dizer para eles, não faça isso. Então, eu gostaria de compartilhar uma história para ilustrar isso. Porque se você ouvir essa história, você irá compreender. É uma história do grande erudito Sakya Jamyang Khyentse Wangchuk. É o Jamyang Khyentse Wangchuk de Nessar. Não é o Jamyang Khyentse Wangpo, é o Jamyang Khyentse Wangchuk. Então, Jamyang Khyentse Wangchuk, ele queria receber ensinamentos de Tsarchen Losel Gyatso. Então, Tsarchen Losel Gyatso, ele era um dos principais mestres Sakyas desse monastério. E ele é o fundador da tradição Sarchen. Então, Sarchen Losel Gyatso primeiro, o Jamyang Khyentse Wangchuk, ele precisou primeiro falar com os atendentes, que ele desejava receber esses ensinamentos de Sarchen Losel Gyatso. Ele pediu para os atendentes e eles concordaram em fazer tudo conforme ele desejasse. Mas a maneira como eles fazem as coisas
Ele teve como uma adivinhação. Eles fizeram uma adivinhação primeiro. Então, o do Jamyang Khyentse Wangchuk, ele perguntou ao atendente do Gorumpa Kunga Lepe Lodro, ele pediu uma adivinhação, ele fez, então, e foi uma adivinhação que foi muito favorável. Sim, será muito bom se você for até Tsarchen Losel Gyatso. Ele disse que seria muito bom fazer esse pedido. Então, ele tinha essa permissão, mas o Tsarchen Losel Gyatso, o Tsarchen e Khyentse Wangchuk, eles eram ambos discípulos de Gorumpa. Então, primeiro, o Tsarchen, ele se recusou, dizendo: você é aluno do meu Lama Gorumpa. E está escrito nas 50 estrofes: não trate os discípulos do seu próprio guru como sendo seu aluno. Então, eu não posso te ensinar o Dharma, eu não posso te tratar como aluno. Então, ele não aceitou isso. E então o Gurumpa disse, ele disse, bem, o Gorumpa já fez a adivinhação, o grande Gorumpa já fez essa adivinhação favorável. E então ele disse, bem, no geral é verdade, você não deve tratar os discípulos do seu guru como sendo seus próprios alunos. Mas também é dito que você deve fazer o que quer que agrade o guru, certo? Então, se você der ensinamentos para ele, eu ficarei feliz com isso. Então, por favor, dê os ensinamentos para o Khyentse Wangchuk. E o Tsarchen Losel Gyatso, ele disse, então, bem, eu sei que você realmente não é humano, então isso deve ser verdade. Eu já ouvi que você não é humano. Então você está criando como uma nova tradição, ele falou brincando, assim, você está criando uma nova tradição onde se pode aceitar os discípulos do guru. Basicamente ele estava brincando sobre isso. Mas por ter a permissão do guru, o guru falou, sim, você pode ensinar o Dharma a ele, que também é meu aluno, e ele então aceitou. E ele deu as instruções de Tara Branca, de vida longa de Tara Branca, e muitas, combinadas com muitos empoderamentos. E durante, então, uma conversa, eles estavam conversando, e o Sachen Losel Gyatso, ele perguntou, quando você solicitou ensinamentos, você realmente fez essa adivinhação? Você fez, certo? E, na verdade, ninguém sabia que ele tinha feito aquela adivinhação. Apenas Jamyang Khyentse Wangpo e o próprio Gurumpa sabiam dessa história, sabiam dessa adivinhação. Então, o Sachen Losel Gyatso, e ele ficou um pouco com medo dessa pergunta, porque apenas ele mesmo e o Guru Gurumpa sabiam disso. E no passado havia essa tradição, certo? Era um costume.
Antes de você receber ensinamentos de um mestre, você fazia uma adivinhação para saber se você deveria realmente pedir esse ensinamento. Então ele disse, sim, eu fiz isso porque é uma tradição, eu fiz de acordo com a tradição. E o Sarchen Ryu falou, bem, isso é excelente, saiu muito bem, tudo isso saiu muito bem. E ele disse, ele continuou, eu tive um sonho muito estranho também. Eu tinha alguém nesse sonho que eu pensava que era meu pai, e essa pessoa disse, ele disse, esse lama de Nessar, ele quer solicitar ensinamentos seus, e ele está realizando adivinhações. Nós devemos permitir que ele dê o Dharma ou não? Perguntei no meu sonho. Bem, se beneficia os ensinamentos, claro, dê os ensinamentos, se não, não permita. Bem, então se ele disse que foi permitido, então deve beneficiar os ensinamentos. E provavelmente foi por isso, porque você teve também um bom resultado na adivinhação, certo? Então isso provavelmente irá beneficiar os ensinamentos Sakya. Então naquele momento ele estava com medo, mas ele também estava muito feliz. E o Tsachen, o Lotsa Gyatso ainda continuou. Quaisquer ensinamentos de Dharma que você possa receber de Vajradhara Gorumpa, você receba. E eu irei apenas preencher os espaços aqui onde ele não está presente, nos ensinamentos que ele não pôde te oferecer. Então, nós temos muitos exemplos dessa forma. Então, no passado, nós temos muitas histórias, assim, por exemplo, quando o Guru chegava e os discípulos que preparavam os melhores arranjos de tudo, preparavam como chá, arranjos, oferecendo todas as melhores coisas para o Guru. E quando os gurus viajavam, então, nos tempos antigos, as pessoas preparavam os cavalos, certo? Então, as pessoas preparavam tudo, os cavalos, o alojamento, roupas de cama. E eles faziam tudo da forma mais confortável e mais bonita possível. E quando os alunos e os patrocinadores do Guru, quando eles se prostravam e solicitavam audiências, você deveria dizer: você é aluno do meu Guru, então não é apropriado que você me trate como Guru. Então, quando os alunos do seu Guru, do seu próprio Guru, eles viessem pedir audiências com você e se prostrassem a você, você não permitia que eles se prostrassem. E também quando você estava na presença do Guru com seus próprios alunos, por exemplo, o Guru está no trono, dando ensinamentos, e você está próximo dele. Então, seus alunos estão ali, com você na frente do Guru. Naquele momento, então, todos se prostram ao Guru, dando ensinamento, certo? E se então os alunos também se prostram a você e fazem oferendas a você, você não deixa que eles façam isso, você não permite. Você sendo também um lama. Então, na frente do seu guru, se qualquer um dos seus alunos faz algo com relação a respeito a você, você não aceita isso, você não permite. E você nunca deve pensar em você mesmo como alguém muito grande, um lama, um khenpo. Você deve pensar que o seu guru é o maior dos maiores e você é o mais baixo dos mais baixos. Você deve manter essa visão. Então, você não deve permitir de forma alguma que os alunos do seu guru pensem que você é um guru.
E você deve apenas pensar que esse seu guru é um amigo espiritual que é excelente. Mas isso é um pouco difícil quando nós temos gurus muito importantes e os alunos também são muito importantes, porque quem irá se prostrar a quem? Então, quem que deve aceitar isso? Então, quando nós fazemos os tronos, qual trono é mais alto? Isso é difícil, porque é como um ranking dos tronos mais altos. Então, isso não é uma situação que é muito fácil de lidar. Mas quando você está recebendo empoderamentos, ensinamentos e assim por diante, então, quando então é importante que você faça os seus próprios alunos respeitarem o seu guru. E isso é muito importante. Então, como dizer isso? Eu estou pensando, então, como colocar isso a vocês? Quando você mesmo, enquanto um lama, ensina o Dharma, você deve fazer as coisas de acordo com o que é ensinado, de acordo com o Dharma. Então, isso é uma forma de mostrar a grandeza do Dharma aos seus alunos. Você deve fazê-los se prostrar, deve fazer os seus alunos fazer com que eles se prostrem ao seu guru. E não deve tratá-los como seus alunos. Então, há uma história de Chakyarupay Dorje que deu um empoderamento ao imperador Qianlong. Então, quando ele estava dando empoderamento, ele se sentou num trono mais alto e o imperador ele sentou no assento mais baixo. E ele se ajoelhou, então, o imperador chinês ele se ajoelhou. E ele ouviu com uma atenção completa até o empoderamento estar finalizado. Então, se até mesmo o imperador chinês faz isso, é claro que todas as outras pessoas também precisam fazer isso de forma apropriada. E há uma outra história muito semelhante a isso. De quando Ritchumpa ele visitou muitos lugares nas regiões do Tibete Central. Então, nessa época, o Ritchumpa ele visitou muitos lugares, mas em particular ele foi para as regiões de Napa e Ngo. E, em particular, ele trouxe um valor em ouro e ele foi visitar o assento monástico de Ngo, nessa região central do Tibete. E havia, então, o mestre chamado Ngo Shedan Dorje nesse local. Ele era um lama muito conhecido. E então ele serviu esse mestre muito bem. E então ele tinha muita admiração por Ritchumpa. Enquanto eles estavam conversando, o Ritchumpa, então, ele elogiou muito o Guru Tipupa. Era um dos seus gurus na Índia, certo? Mas ele não falou muito sobre Milarepa. Ele apenas elogiou o Tipupa. E então no Shedan Dorje ele ficou um pouco estranho. Ele achou estranho isso. Ele ficou um pouco desconfortável com essa atitude do Ritchumpa.
E ele disse, ele pensou, né? Não há um guru que foi mais bondoso com Rinpoche que Je Milarepa. Mas ele apenas elogia, apenas fala bem de Tipupa, e ele não está falando nada sobre Milarepa. Parece que ele tem muito mais fé em Tipupa do que em Milarepa. Então ele não gostou muito disso. Então, por isso, ele não fez uma conexão dármica com Rinpoche. E Noshe Dandorje, como eu mencionei, ele era o filho de Ngo Chokudorje. E quando ele era muito jovem, ele conheceu Marpa. Então, Noshe Dandorje ainda era uma criança. E nós sabemos como Marpa era irado. Ele não era uma pessoa muito fácil. E o No Chokudorje, ele estava recebendo o empoderamento de Guru Samadja, Chakra Samvara, e ele trouxe seu filho, então, o Noshe Dandorje. Ele era apenas um menino, e ele sentiu muito medo do Marpa. E durante o ensinamento, então, o Noshe Dandorje, ele começou a puxar a barba do Marpa. Ele ficava puxando a barba do Marpa. E o No Chokudorje, ele ficou apavorado com isso. Ai, o que meu filho está fazendo? Porque o Marpa, ele era realmente muito irritado, ele estava sempre muito nervoso. E no dia seguinte, então, ele não trouxe o filho, ele não trouxe o Noshe Dandorje. E então, quando ele não trouxe, o Marpa perguntou, ué, cadê o seu filho? Como você não trouxe ele? Ontem... E ele disse, então, ontem ele não parava, ele fez todas essas coisas estranhas, então hoje eu resolvi não trazer ele. E o Marpa disse, se agora ele recebe ensinamentos do Guru Marpa, ele, no futuro ele terá ótimas atividades. Ele terá atividades muito grandiosas. E então o Marpa, ele realmente queria dar o empoderamento, queria ensinar essa criança. E o Moshe Dandorje, então, essa criança, depois que ele cresceu, ele escreveu um comentário sobre os 50 versos, 50 estrofes sobre o Guru. Provavelmente esse é o comentário mais antigo na tradição Kagyu sobre o texto, as 50 estrofes sobre o Guru. E parece que a maioria dos mestres Kagyu que escreveram comentários, eles se basearam nesse comentário de Moshe Dandorje. E o que nós podemos ver isso, que até mesmo, a partir dessa história, nós podemos ver que até nos menores detalhes, até mesmo nos melhores detalhes, nós podemos entender como acreditar o Guru. E o Rinpoche, algumas vezes, ele se achava um pouco por ter ido para a Índia, porque nos dias anteriores, no Tibete, quando as pessoas falavam, eu fui até a Índia, isso era como uma grande coisa. Então o Rinpoche ele estava um pouco se exibindo. Então ele ficou tão entusiasmado com isso que ele até esqueceu do seu mestre Milarepa. E o Lama Ngopa, então, Moshe Dandorje, ele achou isso estranho. Ele veio, o que está acontecendo aqui? Porque o guru mais bondoso com ele foi Milarepa, e ele nem fala, ele nem cita Milarepa, ele apenas fala de Tipupa. Então o Moshe Dandorje nem quis dar ensinamentos para ele. Então agora continuando, no próxima estrofe, então aqui é sobre ser respeitoso com seu comportamento físico. E a estrofe diz então, o que quer que seja oferecido ao mestre, ou então o que é dado pelo guru, os sábios se curvam a eles, ou então aceitam com ambas as mãos. Então, primeiro aqui, de acordo com o comentário em sânscrito, e aqui, Ganchung-ze, no tibetano, que é o que quer que seja. Então, não qualquer coisa, mas é o que quer que seja. E isso também está no comentário em sânscrito.
Então, aqui, o que quer que seja oferecido. Então, o que quer que seja, mesmo uma quantia insignificante. Então, aqueles que são sábios ou inteligentes, eles se curvam ou eles recebem com ambas as mãos. Você aceita o que você é oferecido. Você se curva, então você se prostra, você aceita com ambas as mãos o que é oferecido. Então, os discípulos inteligentes fazem dessa forma. E se nós tomarmos isso de acordo com o comentário de Jetson Kappa, o que quer que seja oferecido ao guru, os alunos inteligentes se curvam respeitosamente e oferecem, oferecem com ambas as mãos. E não só isso, o que quer que o guru também te oferece, você deve também se curvar e aceitar com ambas as mãos. E a tradução de Chalotsawa diz: os inteligentes se curvam a eles e dão ou aceitam com ambas as mãos. Então ficou mais fácil de entender essa tradução de Chalotsawa. Essa tradução é mais simples de compreender. Então, quando você está oferecendo, quando você está aceitando algo que o guru te oferece, você se prostra, se curva e aceita com as duas mãos. Ou então você oferece ao guru algo com as suas duas mãos. Então, acho que aqui é suficiente por hoje. É um bom momento para concluirmos. Então, no próximo dia, nós iremos concluir o texto.